Olá, amigos do Framing, tudo bom? Sou eu, engenheiro Riberto. Estou aqui hoje para fazer com vocês a nossa primeira aula do curso dos 5 passos para projeto de arquitetura em steel framing. Nós vamos falar sobre vários temas envolvendo arquitetura e steel framing. Isso é bastante legal, porque o nosso primeiro passo também que começa agora é exatamente a história do steel framing. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que confiaram em nós, confiaram na minha equipe, confiaram em mim. E quem está aqui hoje, que está aí na sua casa, assistindo esse vídeo, assistindo essa primeira aula, que eu pretendo passar muita informação para vocês. Todas as informações eu pretendo que sejam práticas e do uso do seu dia a dia. A princípio, eu tive aí muito tempo, eu gastei muito tempo para poder organizar todos esses passos, todas essas informações que eu imagino serem importantes para o desenvolvimento da sua profissão. A minha intenção é que você consiga utilizar todas as informações disponibilizadas para aplicar na sua vida, na sua carreira de forma muito prática. Então nós vamos falar disso, eu vou passar para vocês várias informações relacionadas a essa temática. E agradeço mais uma vez por você ter nos escolhido, por ter acreditado em nós. Espero atingir todas as suas expectativas e superá-las. Para quem não me conhece, meu nome é Riberto Carminati Júnior. Eu sou engenheiro civil. Eu me formei na Unifeb, na cidade de Barretos, que é próximo de onde eu estou agora. Eu moro e vivo na cidade de Bebedouro, tudo no interior de São Paulo. Quando eu me formei em engenharia, o mercado da construção civil era um mercado que estava meio ruim, tinha-se poucos alunos. Nós escutávamos os professores, nós escutávamos a direção da faculdade falando que pensavam em fechar o curso de engenharia naquela época. O mercado estava bem pequeno, nós tínhamos muitos problemas com a economia na época. Então foi bastante difícil mesmo você encontrar mais parceiros, mais estudantes. Até me recordo que quando a gente se formou, tivemos que unir a turma de engenharia civil com a de engenharia elétrica para poder fazer a formatura, porque não tinha aluno suficiente. Se eu não me engano, nós nos formamos em 6 a 8 alunos apenas, eram muito poucas pessoas na nossa turma. Mas quando eu me formei, assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar numa construtora. E eu sempre tive uma característica que sempre teve muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nessa época, eu fazia estágio. Na época, antes de me formar, eu estudava à noite, fazia estágio de dia, eu tinha banda, por incrível que pareça, eu tinha banda de heavy metal, banda de rock and roll. E chegou uma época que eu tinha 2, 3 bandas, então a gente ensaiava aos finais de semana, então sexta eu ensaiava, sábado eu ensaiava, domingo eu ensaiava, eu estudava. Então eu me formei e fui fazer uma pós-graduação na FGV. Então eu trabalhava durante o dia na construtora, à noite eu estudava alguma coisa por conta própria e aos finais de semana fazia minha primeira pós-graduação, né? Que era na gestão empresarial, no curso de gestão empresarial da FGV. E ali eu lembro que quando eu trabalhava de dia, eu percebi que a empresa que eu trabalhava, eles já trabalhavam steel framing e construção modular. Isso tem mais de 11 anos aproximadamente. E eu percebi que para a gente aplicar o steel framing para o canteiro de obras, que era a função principal da empresa, da construtora, era desenvolver um produto de steel framing para ser aplicado em canteiros de obras, eu percebi que o steel framing é muito caro, ele seria caro para esse produto. Que se tinha no mercado outros produtos, como canteiros de madeira, produtos ali de tapume mais simples, que atendiam a necessidade do mercado, mas que eram muito mais baratos. Então ia ser difícil o steel framing viabilizar. E naquela época falava-se muito, a questão de sustentabilidade estava muito na tona mundial, né? Era uma temática muito importante mundial, nós tínhamos ali Al Gore naquela época e tal. E aí eu parei e pensei, poxa, estou terminando minha pós-graduação, eu vou entrar com mestrado, vou tentar um mestrado, e eu vou tentar juntar a temática de sustentabilidade com a temática de steel framing, que é uma tecnologia. E na época eu pensava, cara, essa tecnologia vai ser legal para quando a construção civil melhorar, as pessoas vão querer utilizar uma tecnologia similar. E aí nessa época eu saí da empresa, eu lembro que para fazer o mestrado, o meu salário da empresa para a bolsa do mestrado, a bolsa era quase que 20% do salário que eu tinha na empresa. E aí então eu tive uns cortes muito grandes no que eu tinha de recursos do meu dia a dia, fui fazer o mestrado.
Durante o mestrado, eu sempre levei a mesma temática, né? A mesma tônica. Sempre fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E, então, durante o mestrado, eu fazia o mestrado, isso na UFSCar. Na época, o meu orientador era o Paleari. Eu dava aula também em faculdades, eu dava aula em algumas faculdades. E ali a gente, com alguns parceiros, alguns amigos, o André Vivan, o Carlos Gomes, a gente começou a trabalhar ali com a Tecnobra, né? Não era bem Tecnobra, mas a gente estava com a ideia de ter alguma empresa voltada para consultoria e projetos para steel framing. Com o passar do tempo, eu acabei ficando sozinho, eu acabei utilizando essa marca Tecnobra, desenvolver logotipo, eu acabei criando tudo isso. E eu continuei nesse mercado. E tudo em paralelo, terminando o meu mestrado, dando aula em faculdade, eu trabalhando com a Tecnobra. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa empresa norte-americana. Eu representava eles comercialmente, numa parte mais técnica, em toda a América. Isso me fez viajar algumas vezes para os Estados Unidos, me envolver com alguns engenheiros, algumas pessoas que já tinham mais experiência no sistema construtivo. E foi ali que eu conheci o BIM, né? Tecnologia BIM. E foi bastante interessante porque foi quando eu percebi que já existiam soluções para projeto estrutural de steel framing, que não era em plataformas CAD, era uma plataforma superior em qualidade e dava muita produtividade, e que existiam softwares próprios para steel framing já no mundo. E tudo isso trabalhando em BIM, o que era bem legal, que a gente via no mestrado, mas a hora que eu percebi que existia isso muito fácil acesso para mim, a gente em 2011 para 2012 começamos então pela Tecnobra a trazer isso para o Brasil e atender o mercado brasileiro com essa tecnologia, fazendo em BIM os nossos projetos, né? Isso então data de 2011 para 2012 e isso daí dá vários anos já, né? Nós estamos com bastante experiência nessa questão de projetos. E aí nós trabalhamos então com projeto estrutural. Com o passar do tempo, eu saí da empresa americana, acabei abrindo uma pequena construtora aqui na região de Bebedouro, que me fez ir para a obra, que me fez acompanhar obras, que me fez conhecer um pouquinho do dia a dia de obra. Isso foi bastante importante porque fez com que eu conhecesse as dificuldades dos montadores, as problemáticas envolvendo a construção em steel frame. Quais são as dificuldades que você tem lá no canteiro de obras? Quais são as dificuldades que você tem exatamente para a produção de uma edificação em steel frame? E eu fui melhorando como projetista, o que hoje eu acho que é a minha principal vantagem frente aos meus concorrentes, que é a questão de ter um grande conhecimento de canteiro de obras, de realmente pôr as luvas na mão e sair para trabalhar, e sair para entender cada detalhe, aquilo que realmente funciona e aquilo que não funciona. E aí a gente começou a desenvolver consultoria, cursos, treinamentos. Então eu sempre com essa temática de ter várias coisas ao mesmo tempo, que é o que me deixa bastante feliz. E hoje estou aqui com centenas e centenas de obras projetadas e executadas para passar para você um pouco desse meu conhecimento. O que eu consegui aprender observando projetos de arquitetura de diversos arquitetos renomados a nível Brasil, arquitetos que são de fora do nosso país, arquitetos estrangeiros,